Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com um vídeo reflexivo, com um tema interessante para nós compartilharmos esse momento. Eu já sei que você já sabe o tema porque você clicou na thumb e já viu do que vai ser tratado o vídeo. E eu achei muito importante trazer esse tema porque nós estamos em crise, as famílias estão em crise e esse tema é muito pertinente. E nós vamos falar do porquê o casamento não dá certo em 2024. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para compartilhar conosco dessas reflexões e deixe seu like para que o YouTube ele consiga propagar para outras pessoas esse tema. Segue a vinheta e eu já volto. Bom, para falar de casamento, nós precisamos falar primeiro de seres humanos, porque afinal o casamento envolve dois seres humanos, duas pessoas. E a Bíblia, ela fala uma coisa sobre a condição dos seres humanos nos últimos dias antes de Jesus voltar. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 4, diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Bom, depois dessa lista catastrófica de características que o ser humano estaria apresentando nesses últimos dias, vamos falar agora sobre o porquê que o casamento não dá certo em 2024. E para as mulheres que estão me ouvindo, quando a Bíblia se trata de os homens, ele está falando, a Bíblia está relatando, citando que a humanidade estaria desta forma, certo? Então, o que é que acontece? Como um casamento é feito de duas pessoas, estamos falando dos últimos dias antes de Jesus retornar à Terra, então pense nessa característica, nessa lista, e agora pensa um pouquinho sobre os casamentos atuais. Antes, o casamento baseado na Bíblia é um casamento baseado em amor, é um casamento baseado em superação, em amar o outro, em fazer pelo outro. O casamento hoje em dia configura o seguinte: eu quero que faça por mim, eu me caso com alguém para que esse alguém faça por mim. E não está comprometida em fazer também para o outro. E com essa visão entram duas pessoas num casamento onde um quer do outro alguma coisa, mas ninguém quer fazer nada. Então, vendo essa lista terrível, nós já podemos ter um vislumbre de como é que está esse casamento. Então, tanto as mulheres quanto os homens estão afundados nessa cultura do egoísmo, casamento egoísta. As pessoas já pensam, eu vou casar com fulano porque isso, aquilo outro, tem isso, tem aquilo, vai me proporcionar isso, aquilo outro. E é terrível essa visão, porque o casamento é uma parceria. E a maioria das pessoas tem um ânimo dobre, né? Como a Bíblia fala. A Bíblia diz o seguinte, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. As pessoas, quando entram para um relacionamento, elas começam dizendo, eu te amo, eu prometo que eu vou fazer isso, eu prometo que eu vou estar com você até o fim, na doença, na morte, tudo, até que a morte os separe. Mas na verdade não é. Quando começam a surgir os problemas diários, que é comum a um relacionamento, principalmente quando você está convivendo em uma casa com outra pessoa diferente de você, com uma cultura diferente, criação diferente, e agora está montando uma nova família, os problemas vêm. É inevitável que os problemas venham. Mas, se estiver com uma posição firme no que você crê, nos seus princípios, você consegue superar essas diferenças, essas dificuldades. Então, as pessoas não querem pagar o preço de construir um relacionamento sólido. Hoje, simplesmente, faz o quê? Enjoou, não está dando certo, vamos trocar. Vamos trocar, troca e vive trocando de parceiro e parceira. Troca e nunca encontra felicidade, porque o problema, na maioria das vezes, não está no outro. O problema está em mim. E por eu ter esse problema tão, assim, aparente, vou dizer assim, eu não percebo que eu só escolho pessoas ruins para estar ao meu lado. Ah, mas é que o meu esposo é assim, assado, a minha esposa é assim, fulano de tal. Você procurou. Você não foi obrigado. Tem uns casamentos que são obrigados ainda hoje em dia, eu acredito que tenha. Mas aqui no Brasil, é bem raro. Só se for um bandido, um assaltante, sei lá.
Mas é bem raro ter alguém que seja obrigado a se casar com alguém sem querer. Então você escolheu, você atraiu essa coisa para você. Então, hoje nós vemos esse tipo de família, de casamento, que não dá certo. Não dá certo. Desse jeito não dá certo. Se ambos não forem com a cabeça de eu vou lá para contribuir com a melhora, com a construção da vida do outro, com um relacionamento sólido para o futuro, não vai dar certo. E aí esse casal tem filhos, os filhos não são mais um fruto do amor e para progredir ali, né, com a descendência, né, dar continuidade à descendência do casal, mas hoje é barganha entre casal. Hoje ninguém educa os filhos, tem os filhos como um troféu, alguma coisa que, né, é para si, é meu. Guerra entre marido e mulher de como é que vai educar os filhos, é o meu jeito, é o seu jeito. Ninguém usa a Bíblia para poder ter conhecimento para educar os filhos. Os pais são mais infantis do que os próprios filhos, as próprias crianças. É um comportamento assim fora do comum que, quando paramos para pensar, nós vemos que realmente há uma doença muito forte espiritual nas pessoas e nos casais hoje em dia. E aí, o que é que acontece? Os pais são mais infantis que os filhos, né? Não educa seus filhos, tudo fica por conta da internet. A religião em casa não existe, né? Que o Senhor fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Os pais não ensinam, né? Talvez alguém leve na igreja, né? Vão para a igreja, a família e tal, né? E o que não serve de nada, porque vão pessoas para a igreja que não têm o coração para a adoração, vão para a igreja como se fosse um clube social, ou para descarregar a mente, né? Eu tenho que ir para a igreja, porque senão eu vou me perder e tal. Então, acabam indo para a igreja com o coração no lugar errado, né? Vai para um clube social, vai para se encontrar com os amigos, ao invés de ir adorar a Deus. Então, e uma vez que o casamento é uma instituição divina, e os membros estão longe do divino que instituiu a família, então já sabem no que é que vai dar, né? As coisas não vão se encaixar muito bem. E ainda tem a cultura que ensina que a família tradicional hoje não é certo, não é tão importante. Né? As ideologias que vêm surgindo, as visões de mundo que vêm sendo deturpadas, e aí mostra que as famílias tradicionais são um erro. E aí nós vemos como está hoje a sociedade, né? Bem organizada, por sinal, né? Todo mundo aí sofrendo com depressão, com ansiedade, dizendo que ninguém me ama, ninguém me quer, os filhos não respeitam os pais também não têm mais amor pelos filhos, e assim vai. Feminismo também, né, uma outra ideologia muito complicada, deturpou a função da mãe. O machismo deturpou a função do pai. E as leis que compõem a Constituição, juntamente com o trabalho, né, maléfico que a mídia vem fazendo, destruiu a imagem do que é ser um filho. Então nós temos a imagem da mãe destruída, a imagem do pai destruída e a imagem dos filhos também destruídas. Ninguém sabe o que é o que, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe qual o seu posicionamento dentro da família para construir um lar saudável. E aí pronto, a receita para o fracasso está prontinha e nós estamos vendo essa receita dando certinho. As redes sociais propagam que a satisfação própria tem que ser feita a qualquer custo. Ninguém pode ficar entre você e a sua satisfação, seja ele seus pais, seus esposos, esposas, filhos. Aí tem homens que não estão satisfeitos com suas esposas e querem estar satisfeitos com a mulher, vão procurar outra. Mulheres que não estão satisfeitas com seus maridos vão procurar outros. Filhos que não estão satisfeitos com seus pais e vão buscar nos amigos, na internet, quem vai satisfazê-los também. Então, é a cultura da satisfação própria que está acabando com a nossa geração, com as famílias. E é por isso que casamento em 2024 é difícil, muito difícil. Se não houvesse mulheres e homens promíscuos, haveria muito menos traição. Porque a traição só existe porque existe um outro do outro lado que está querendo também. Então, se não houvesse cobiça dos maridos e das esposas dos outros, se não houvessem prostitutos e prostitutas para darem o lugar para que homens e mulheres traiam seus cônjuges, se não existisse, então não haveria traição. Se todo mundo fosse fiel ao que prometeu e não ficasse desejando o que é dos outros, achando que é melhor,
e cuidasse do que é seu próprio, então todo mundo seria feliz e a sociedade seria melhor. Mas ninguém quer. A gente quer o quê? O fácil, porque a carne pede, e ninguém pode ficar entre mim e a minha satisfação. Então, meus irmãos, o que acontece é o seguinte: há 2000 anos atrás, Paulo deu um conselho que é mais atual do que nunca. Há quase 2000 anos atrás. E olha o que é, esse conselho está em 1 Coríntios capítulo 7, leia lá. Não vou ler aqui todo para não delongar mais, o vídeo já ficou grande. Mas ele, em suma, diz o seguinte, que quem está solteiro é melhor ficar só. A não ser que você encontre alguém que ame mais a Deus do que ama você. Porque, assim, dessa forma, há grandes chances do seu relacionamento, do seu casamento, ser feliz e dar muito certo. Porque a partir do momento em que nós amamos mais a Deus, nós vamos dar mais ouvidos aos princípios de Deus, à lei de Deus. E na lei de Deus, nós não podemos adulterar, nós não podemos cobiçar o que é dos outros. Nós temos que cuidar do que é nosso, do que foi dado por Deus, ou do que nós escolhemos. Inclusive, nós vamos identificar no próximo vídeo como é que nós descobrimos, pela Bíblia, com os ensinos da Bíblia, quem é um cristão verdadeiro e quem é um lobo com pele de cordeiro. E assim você pode usar essas dicas bíblicas também, essas características, para encontrar, quem sabe, o amor da sua vida aqui nesta terra. Porque primeiro, o amor da sua vida tem que ser Deus. E aqui nesta terra, nesse planeta, você encontrar a pessoa que vai caminhar com você até a volta de Jesus. E vai ser a sua parceira ou seu parceiro. Um abraço, que Deus o abençoe. E quando você for selecionar alguém para ter um relacionamento, primeiro você ame a Deus. E em segundo lugar, procure uma pessoa que ame mais a Deus do que a você, que vai te corrigir se você estiver errado, segundo a palavra de Deus. E assim, há uma chance muito grande de o seu relacionamento ser feliz e dar certo até o final das nossas vidas ou até quando Jesus voltar. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E não esquece, nós estamos juntos, seguindo os passos do pastor. Um abraço e até a próxima.